Parece impossível, mas ainda existem por aí centenas de espécies de animais que você e quase ninguém viu em toda a vida. Isso porque o mundo animal é muito variado e nos dá um espetáculo com animais exóticos sempre que menos esperamos. Dos maiores aos menos, a quantidade de animais exóticos que existem por aí e você nunca imaginou é chocante. Na lista que preparamos hoje você vai ter a oportunidade de conferir isso. Com cores, formas e inúmeras outras características diferentes de tudo que estamos acostumados a ver por aí, esses animais exóticos vão de engraçados a ameaçadores. Alguns, como você vai ver, chegam a ser engraçados e parecem sorrir o tempo todo. Outros, no entanto, são menos simpáticos. Mas, o mais instigante de tudo é que a maioria desses animais exóticos de nossa lista se tratam de espécies descobertas há pouco tempo. Sobre algumas, aliás, a ciência tem poucas informações e ainda se mostram um mistério, o que os tornam ainda mais interessantes, não acha? Agora chega de conversa e se prepare para a lista com os animais exóticos mais estranhos que você já viu até hoje. E tente se controlar para não levar um susto com a aparência de alguns. Confira 20 animais exóticos que você, provavelmente, nunca viu. Dragão azul, Glaucus atlanticus. Essa é uma espécie de lesma do mar pelágica. O tamanho médio dessa espécie é de 35 milímetros, em média. O maior exemplar de dragão azul encontrado até hoje tinha 4 centímetros. Esfinge de Morgan, espécie de mariposa encontrada em Madagascar. Ela se alimenta do néctar de algumas flores, como as orquídeas, bem parecida com a forma de alimentação do beija-flor. Umbonia espinosa. Parente das cigarras, esses insetos pertencem à família Membracidae. Uma curiosidade sobre eles: se disfarçam de espinhos de plantas para fugir de seus predadores. Vaca peluda da Escócia. Parece estranha para nós, mas essa é uma das espécies mais antigas de vacas em todo o mundo. O pelo ajuda a manter o corpo aquecido durante o inverno rigoroso da Escócia. As vacas peludas da Escócia são as únicas no mundo a ter uma camada dupla de pelo. A externa passa dos 30 centímetros, a interna é macia e bem parecida com a lã, para manter o calor do corpo do animal. Porco do mar. São, na verdade, uma espécie de pepino do mar, pouco conhecidos por habitar em profundidades absurdas dos oceanos, a mais de 6.000 metros abaixo da superfície. Diabo espinhoso. Encontrado na Austrália, o diabo espinhoso não passa dos 20 centímetros de comprimento, sendo que as fêmeas são maiores que os machos. Eles controlam a coloração de seus corpos assim como os camaleões. Sapo roxo. Muito encontrada no sul da Índia, o sapo roxo tem uma aparência bizarra. Ele é considerado um fóssil vivo e sua origem, segundo pesquisadores, remonta a mais de 100 milhões de anos. Ele pode passar até 2 semanas no subsolo, e emerge, na maioria das vezes, apenas para acasalar. Ele foi descoberto somente em 2003. Narval. Não muito grande, o narval é uma espécie de baleia dentada, típica do Ártico. Seus caninos são um dos maiores já registrados no mundo animal. Okapi, girafa da floresta. Originários do Congo, os okapis têm entre 2 e 2,5 metros de comprimento e até 2 metros de altura. O peso desses bichos varia entre 200 e 25 quilos, embora se alimentem, basicamente, de plantas e fungos. Cegonha bico de sapo. Essas aves de aparência estranha vivem em regiões pantanosas da África e se alimentam, basicamente, de peixes rãs. Budião azul. Esses peixes, além de simpáticos, são tão azuis que nem parecem reais. Muito encontrados nos oceanos da América, inclusive no Brasil, eles costumam se alimentar de algas e pequenos invertebrados. A espécie tem, em média, 120 centímetros. Saiga. Essa é uma espécie de antílope que tem um nariz bem parecido com a trompa dos elefantes. Mas, além da protuberância, ele serve para aquecer o ar respirado no inverno e impedir que o animal inale poeira. Eles não são muito altos, podem pesar de 36 kg a 63 kg e vivem, em média, 10 anos. Isópode gigante. Embora pareça uma barata gigante, essa é uma espécie que vive no fundo do mar. Ele se alimenta de restos e podem chegar a 60 centímetros de comprimento. E, embora tenham um exoesqueleto resistente, eles não têm predadores e vivem em localidades pouco habitadas dos oceanos. Mariposa podre.
Ainda se sabe pouco sobre elas, já que foram descobertas recentemente. Elas têm uma aparência fofinha, bem parecida com os cães da raça Poodle. O primeiro registro dessa espécie foi feito em 2009, na Venezuela. Lacraias do mar. Não se engane com a aparência bobinha e bonitinha. Esses estomatópodes são ótimos predadores, dotados de boa visão e capazes de ver sob efeitos ultravioleta e infravermelho. Sobre o tamanho, eles podem ser bem pequenos, mas alguns chegam a ter 40 centímetros de comprimento. Hemicentetes semispinosos. Originais de Madagascar, essa é uma espécie bem estranha. Eles não parecem com porcos-espinho. Formiga-panda. Apesar do nome, esses bichinhos, na verdade, são uma espécie de vespa sem asas. Elas são muito encontradas no Chile e, segundo dizem, têm uma picada muito dolorosa, capaz de derrubar até mesmo um bicho grande, como um boi. Tubarão-duende. Apesar da aparência demoníaca, isso é só uma espécie de tubarão que habita águas profundas dos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. Eles se alimentam de lulas, camarões, polvos e outros moluscos. Peixe-morcego. Não será nenhum espanto se você nunca tiver visto essa espécie na vida, mas ela habita a costa brasileira. E, apesar da aparência carrancuda e da boca de batom, eles não são nada amedrontadores quando vistos de perto. Tem entre 10 centímetros e 15 centímetros e se alimentam de crustáceos pequenos e peixes de águas rasas. Deixem o like e se inscrevam. Até a próxima.